Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre os fusíveis. São os dispositivos de proteção, que trabalha coordenado junto com os disjuntores. Então eu vou mostrar para vocês os tipos de fusíveis que nós temos e cada tipo de fusível e como se faz o dimensionamento dos fusíveis. O que vem a ser o fusível, o dispositivo fusível? O dispositivo fusível é um dispositivo de proteção que, pela fusão de uma parte especialmente projetada, ele abre o circuito no qual se acha inserido e interrompe a corrente somente quando esta corrente excede um valor de referência durante um tempo especificado. Então, o fusível, dispositivo fusível, um dispositivo de proteção que ele age através da fusão de uma parte especialmente projetada. E quando inserida no circuito, ele vai abrir através do processo de fusão quando essa corrente excede um valor especificado durante um tempo. Exemplos de fusíveis. Fusíveis NH e diazed. Bom, aqui eu trago dois exemplos para vocês de fusíveis. Eu tenho o fusível NH, ele tem a base, essa parte onde eu estou passando o mouse. Do outro lado, eu tenho um fusível diazed, a base do fusível. E aqui, no fusível NH, eu tenho o fusível propriamente dito, que é essa parte aqui do NH, essa parte aqui do NH, e essa parte aqui é o fusível do diazed. E aqui, no diazed, eu tenho o porta-fusível. Então, esses são dois exemplos de fusíveis comuns que nós encontramos. O NH tem a base do NH, tem o fusível, tem o diazed, a base do diazed e o porta-fusíveis. E aqui é o fusível, propriamente dito. Chave fusível. A chave fusível, por exemplo, de rede aérea de distribuição, é o dispositivo fusível, pessoal, no qual, após a fusão do elo, o porta-fusível é levado. Ele é levado pela ação da gravidade. Então, veja bem, quando o elo fusível se rompe, o porta-fusível ele é levado pela ação da gravidade a uma posição tal que assegura a distância de isolamento especificada e dá uma indicação visível da sua atuação. Então, vocês olham na rede de distribuição primária, vocês vão ver lá a chave fusível, 3 chaves fusíveis. Então, quando essas chaves atuam, o elo do fusível rompe pelo efeito da gravidade, pela ação da gravidade, ele desce para uma posição em que garante uma distância dos condutores. O elo fusível de uma chave fusível de distribuição é um fusível de construção flexível destinado a manter a chave na posição fechada. Quando em funcionamento e provocar a sua abertura automática após a fusão do elemento fusível. Então, pela ação da gravidade, através da ruptura, da fusão do elo do fusível, essa chave fusível tem a posição descida após a ação da ruptura, em função da gravidade. Aqui tem o exemplo da chave fusível, Aqui está o fusível, o elo fusível aqui dentro. Então, quando ele atua, ele vai para uma posição, devido ao efeito da gravidade, ele vai para uma posição que assegura uma distância adequada entre os condutores que estão entrando aqui. Aqui é o isolante, material isolante. Está aqui o material isolante. Aqui é o porta-fusível, ou lâmina de desligadora, Então, ele tem um ângulo aqui, olha, forma um ângulo de 20 graus.
Quando o elo do fusível rompe, essa parte desce, né? E isso mantém, pela ação da gravidade, ele desce em função da ruptura do elo, ele desce, garantindo uma posição de isolamento entre os condutores. Aqui tem um exemplo, né? As chaves fusíveis, olha, nessa posição, quando ocorre a ruptura do elo, né? O elo do fusível, quando ele é rompido, né? E esse porta-fusível é levado pela ação da gravidade por uma distância adequada entre os condutores. Generalidades dos fusíveis. Os dispositivos fusíveis, eles constituem a proteção, pessoal, mais tradicional dos circuitos e dos sistemas elétricos. A operação do fusível consiste na fusão do elemento fusível, que a gente chama de elo. O elo é o elemento fusível contido no fusível. O elemento fusível, isto é, pessoal, o ponto fraco do circuito, ele é um condutor de pequena seção transversal que, pessoal, devido à sua alta resistência, ele sofre um aquecimento maior que dos condutores, a passagem de corrente. Então, o elemento fusível é o ponto fraco do circuito. É um condutor de pequena seção transversal que, devido à sua alta resistência, ele sofre um aquecimento maior que dos condutores, a passagem de corrente. O elemento fusível é um fio ou uma lâmina, geralmente de cobre, prata, estanho, chumbo ou liga, colocado no interior do corpo do fusível. Em geral, esse corpo do fusível é de porcelana, ou estealite, ou papelão, que são hermeticamente fechados. Alguns fusíveis possuem indicador que permite verificar se o mesmo atuou ou não. Ainda um pouco das generalidades dos fusíveis. A maioria dos fusíveis contém um material granulado, né? Um material granulado, extintor em seu interior, que envolve, ou seja, envolvendo por completo o elemento fusível. Então, a maioria dos fusíveis contém um material granulado, extintor, no interior, envolvendo por completo o elemento fusível. Para isso, se utiliza, nesse material que envolve o elemento fusível, para isso se utiliza, em geral, areia de quartzo, de granulometria conveniente. Então, eu tenho aqui uma figura que mostra, ilustra o fusível. A parte 1 do fusível é o elemento fusível. Está bem no interior, que são as lâminas, que são construídas de chumbo, prata ou liga. Então, eu tenho o elemento fusível. O 2, eu tenho o corpo do fusível. Toda essa parte aqui é o corpo do fusível. Parte 3 é o indicador de interrupção do fusível, que ele atuou. Essa parte aqui, ó, parte 3. A parte 4, que é essa parte que está envolvendo o elemento fusível, é o que a gente chama meio extintor, que é de areia de quartzo, né? De granulometria conveniente. E 5 são os terminais do meu fusível. Então, 1 é o elemento, e esse elemento é envolvido de areia de quartzo, né? E o 3 vai indicar se atuou ou não. Os 5 são os terminais, o 2 o corpo de fusível, geralmente de porcelana. Operação do fusível. A operação do fusível é o seguinte. Vocês estão observando aqui na figura, eu tenho aqui o meu condutor, tenho aqui o fusível, tem aqui um ponto de solda, que é o elemento fusível, e o condutor dando continuidade aqui. Esse condutor transporta uma corrente I de carga.
Em regime permanente, o condutor e o elemento fusível, eles são percorridos por uma corrente I, que é essa corrente de carga. Ó. Então, em regime permanente, eles são percorridos por uma corrente I. A temperatura do condutor assume um valor constante, θ1. Está aqui, ó, temperatura θ1 do condutor. Porém, pessoal, devido à alta resistência do elemento fusível, ele sofre um aquecimento maior, θ2, né? Que é transmitido para o meio adjacente, principalmente por meio das conexões com os condutores. Então, veja bem, θ2 é uma temperatura maior do que a temperatura θ1, que é a temperatura dos condutores, do condutor. Na verdade, no meio do meu fusível, eu tenho uma curva de temperatura onde eu tenho um ponto máximo de temperatura que é próximo do ponto de solda do meu fusível. Bom, aí, continuando a explicação, a baixa capacidade de transmissão de calor resulta em uma alta temperatura no ponto médio do elemento fusível. Aqui, olha. Né? Então, isso devido à baixa capacidade de transmissão de calor, ele eleva a temperatura no ponto médio do elemento fusível, que é o ponto de solda, próximo do ponto de solda. Então, se você for fazer uma termografia em um fusível, você vai ver que no centro, no corpo do fusível, no centro do fusível, dá para se observar que tem uma temperatura maior. Isso é normal, né? Por quê? Porque a baixa capacidade de transmissão de calor resulta em uma alta temperatura no ponto médio do elemento fusível. A temperatura, ela decresce ao longo do corpo do fusível. Né? Então, a temperatura decresce desde o ponto médio até as extremidades. Então, a temperatura vai decrescendo. Vocês podem observar, decrescendo. Né? A temperatura θA que vocês estão observando aqui, ela não deve ultrapassar quem que não deve ultrapassar? A temperatura θA, ela não deve ultrapassar um determinado valor, para não prejudicar a vida útil da isolação dos condutores. Esse valor é limitado pela norma. Né? Se for PVC, né, 70 graus, 90 graus para sobrecarga. Então, esse θA não deve ultrapassar a temperatura limite dos condutores. Então, vocês podem observar que a temperatura no corpo do fusível, ou seja, no fusível, né, ela tem o seu ponto médio, um máximo, e ela vai decrescendo para a extremidade do condutor. Por que que ela decresce? Em função da baixa capacidade de transmissão de calor. Né? A baixa capacidade de transmissão de calor. Né? Como é baixa a capacidade de transmissão de calor, existe uma concentração de temperatura maior nesse ponto aqui. Pela termografia é possível de observar. O fusível ele é mais aquecido, por exemplo, do que os condutores aqui, apresentando uma temperatura, pode apresentar uma temperatura maior. Né? Tanto que a temperatura na borda do condutor passa a ser menor. Bom, ainda continuando, no mesmo desenho, mostrando para vocês, a corrente que pode percorrer pelo fusível permanentemente, sem que esse valor seja ultrapassado, a gente define como corrente nominal do fusível. Então, corrente nominal do fusível é aquela corrente que percorre permanentemente sem que o fusível se rompa, né? Essa corrente a gente chama de corrente nominal. A passagem de uma corrente superior a essa corrente nominal, pessoal, vai resultar numa elevação de temperatura ao longo do fusível. Então, a temperatura aumenta à medida que a corrente aumenta, né? E resulta nessa elevação de temperatura ao longo do fusível. Enquanto o pico de temperatura
θ máximo aqui, com certa margem de segurança, permanece abaixo da temperatura de fusão do elemento fusível, θS, o fusível permanece intacto. Então, θ máximo, quando menor do que a temperatura de fusão, o fusível continua intacto. Bom, o aquecimento do fusível. O aquecimento do fusível necessário à fusão do elemento fusível compõe-se de quê? Compõe-se do aquecimento necessário à elevação da temperatura até o valor da fusão, se não ocorrer dissipação de calor. Do aquecimento necessário à compensação da dissipação de calor por meio adjacente do elemento. Então, aqui eu tenho uma figura que ilustra a atuação do fusível mostra uma foto, uma figura do fusível após a fusão. Então, tem um elemento fusível metálico aqui, pode ser prata, por exemplo, né? Uma liga metálica. E aqui em volta a gente tem aquela areia granulada de quartzo. Quando o fusível tem uma corrente superior à corrente nominal, e essa corrente faz com que a temperatura máxima no corpo do fusível aqui no meio seja superior à temperatura de fusão, o que vai acontecer? O fusível se rompe, como é mostrado e ilustrado aqui na figura B. Então, aqui a gente tem um arco elétrico e a ruptura do fusível. Formato dos fusíveis. A norma que regulamenta os fusíveis de baixa tensão é a NBR-IEC 602/69-1. Os tipos de fusíveis. Fusível cartucho. O que é o fusível cartucho? É um fusível de baixa tensão, cujo elemento físico, pessoal, ele é encerrado em um tubo protetor de material isolante com contatos nas extremidades, fechando o tubo. Fusível rolha é aquele fusível de baixa tensão em que um dos contatos é uma peça rosqueada, a qual se fixa, pessoal, no contato rosqueado correspondente à base. Fusível encapsulado é um fusível cujo elemento fusível é completamente encerrado dentro de um invólucro fechado, capaz de impedir a formação de arco. Esses são os tipos de formato de fusíveis. Fusível cartucho, fusível rolha e fusível encapsulado. Faixa de interrupção e categoria de utilização dos fusíveis. A faixa de interrupção do fusível ela é definida por letras minúsculas, podendo ser sendo a primeira letra minúscula, podendo ser G ou A. Isso, a primeira letra define a faixa de interrupção. A segunda letra define a categoria do fusível. A segunda letra é uma letra maiúscula, podendo ser G, ou M, ou L, né? Fusíveis G, ou seja, fusíveis G, eu vou definir o fusível quanto à faixa de interrupção. Então, fusíveis G são aqueles capazes de interromper todas as correntes que causam fusão do elemento fusível, até sua capacidade de interrupção nominal. Então, são, portanto, fusíveis que atuam em todas as faixas. Fusíveis A são capazes de interromper todas as correntes compreendidas entre um valor prefixado, que é um valor superior à corrente nominal, e a capacidade de interrupção nominal. São, assim, fusíveis que atuam em faixa parcial, né? Então, fusíveis A, podemos dizer, por exemplo, podemos usar em motores elétricos.
porque você tem a corrente de partida que é superior à corrente nominal. Então, o fusível vai ter uma faixa de atuação, ou seja, são capazes de interromper todas as correntes compreendidas entre um valor prefixado e a capacidade de interrupção nominal. Fusíveis L já é a segunda letra que define a categoria. São fusíveis adequados para a proteção de cabos e linhas. Fusíveis R são próprios para a proteção de dispositivos semicondutores. Por exemplo, retificadores, conversores, né? Então, fusíveis R são próprios para a proteção de dispositivos semicondutores. Fusíveis B são fusíveis recomendados para instalações elétricas, pessoais, em condições pesadas. Por exemplo, na área de mineração. Eu posso ter um fusível GB ou AB. Isso quando as instalações elétricas estão em condições pesadas, por exemplo, na área de mineração. Nas instalações elétricas de baixa tensão, os tipos mais comuns de fusíveis são os fusíveis GL, GG, GM e AM. Onde o G, vocês viram, fusíveis que atuam em todas as faixas. O fusível A atua numa faixa restrita entre um valor de corrente nominal e um valor prefixado, no caso da aplicação em motores. GL e GG são de aplicação geral, né? Utilizado na proteção de circuito contra sobrecarga e curto-circuito. São caracterizados por um único valor de corrente nominal. Né? Então, único valor de corrente nominal. Porque são utilizados em aplicações, por exemplo, que não sejam motores elétricos. Um exemplo, motores elétricos já uso a categoria A. Né? Categoria A, não, na verdade não. Eu utilizo a faixa de interrupção A. AM são destinados à proteção de circuitos de motores elétricos, é o que eu tinha comentado. AM são fusíveis para a proteção de motores elétricos contra sobrecarga e curto-circuito. Por quê? Porque eles atuam em uma faixa específica, né? Por um único valor de corrente nominal e o limite inferior da faixa de atuação indicado por K2 e N. Então, você tem uma faixa limite para atuação desse tipo de fusível. Bom, falando um pouco do fusível Diazed e NH, o Diazed é um fusível limitador de corrente de baixa tensão, cujo tempo de interrupção é tão curto que o valor de crista dessa corrente presumida do circuito não é atingido. Corrente de crista não é atingido. Esses fusíveis eles são usados, pessoal, geralmente na proteção de condutores de rede de energia elétrica, né? E circuitos de comando, por exemplo, você usa os Diazed, né? Nas linhas, né? Nos condutores de rede de energia elétrica e também nos quadros de comando. São empregados em correntes de 2 amperes até, no máximo, 100 amperes. Já os fusíveis NH, na verdade, o NH é um fusível limitador de corrente, que é de alta capacidade de interrupção para correntes nominais de 6 a 1000 amperes, em aplicações industriais, né? Protegem os circuitos contra curtos-circuitos e também contra sobrecargas de curta duração, né? Como acontece na partida de motores de indução, com rotor do tipo gaiola. Vocês podem encontrar os fusíveis NH na entrada de edificação de prédios, por exemplo, né? Porque eles têm uma alta capacidade de interrupção diferente do Diazed, de 2 a 100, e aqui de 6 a 1000 amperes. Bom, proteção contra sobrecorrentes. Aqui, na verdade, é a metodologiazinha que é utilizada para você especificar adequadamente o disjuntor e o fusível. Na verdade, para especificar, conforme a NBR 5410, o dispositivo de proteção. Então,
Recapitulando só, que nós já vimos na aula de projeto, a proteção contra a sobrecarga das canalizações elétricas é assegurada se as características dos aparelhos de proteção respeitarem simultaneamente as condições. Corrente de projeto tem que ser menor ou igual a corrente nominal do dispositivo de proteção menor ou igual a IZ, onde IZ é a capacidade de condução, por exemplo, dos condutores. A corrente convencional de atuação do dispositivo, que nós chamamos lá de I2, tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ. Aí tem uma figurazinha onde que mostra aqui a corrente de serviço, que é a corrente de projeto, corrente estipulada para o dispositivo de proteção, corrente convencional de funcionamento, que é o I2, tem que ser menor ou igual a 1,45 da capacidade de condução do canal. Se esse canal for um condutor, 1,45 da capacidade do condutor. Tensões nominais nos fusíveis, série 1 e série 2. Série 1 vai de 220 a 690 volts, série 2 de 120 a 600 volts. Correntes de fusão e não fusão. Aqui é muito importante porque as correntes convencionais de fusão e não fusão. Correntes convencionais de fusão é aquela corrente que vai fundir o elo do fusível. E não fusão. Corrente nominal corrente nominal de fusíveis menor ou igual a 4 amperes, qual é a corrente de não fusão? Que é o INF. INF é a corrente convencional de não fusão, 1,5. Então, se eu pego um fusível de 4 amperes com 6 amperes, olha só, um fusível de 4 amperes, uma corrente de 6 amperes, ele não funde o elo. Ele vai fundir o elo com uma corrente de 8,4 amperes, que é IF, que é a corrente convencional de fusão do fusível. Qual é o tempo convencional de fusão? 1 hora. Em 1 hora, com essa corrente de fusão, ele vai romper o elo. Entre fusíveis menor do que 4 e maior ou igual a 10 amperes, qual a corrente que ele não funde? 1,5 de N. Se for um fusível de 10, com 15 amperes, ele não funde, né? Não ocorre a fusão do fusível. Ele vai ocorrer o processo de fusão com 1,9 de N. Se N é 10, 19 amperes, né? Até 1 hora. Para fusíveis menor do que 10, maior do que 25, qual é a corrente de não fusão? 1,4 da nominal. E 1,75 da nominal, ele entra em fusão, né? Que é a corrente convencional de fusão. Menor do que 25 e maior ou igual a 100, com 1,3, por exemplo, um fusível de 100 com 130, ele não funde, né? Não tem fusão. Mas 1,6 é a corrente convencional de fusão. Ele tem um processo de fusão com 160 amperes. Aí é 1 hora para fusíveis menor do que 63, 2 horas menor ou igual a 100 amperes. É o tempo de convencional de fusão. Fusíveis menor do que 100, maior do que 1000, maior ou igual a 1000. Se eu tenho um fusível maior ou igual a 1000, vocês podem olhar que a corrente de não fusão, à medida que a amperagem do fusível vai aumentando, a gente observa que tem uma alteração. Então, para um fusível de 1000 amperes, a não fusão dele é com 1200. E a corrente de fusão, né, é o IF, que é a corrente convencional para fundir o fusível, é de 1,6, né, dá em torno de 1.600 amperes aqui. Aqui tem os tempos, entre 100 e 160, 160 e 400, 400 e 1000, podendo ser 4 horas o tempo convencional de fusão. Aqui a gente traz para vocês um gráfico onde tem a zona tempo corrente, onde eu tenho a curva tempo mínimo de fusão corrente, curva de tempo máximo, então tempo mínimo, tempo máximo. Se eu quero identificar
o tempo convencional de fusão, eu pego uma curva mínima, né? Pego aqui a minha curva mínima. Nessa curva mínima eu tenho a corrente de não fusão, está aqui a corrente de não fusão. Na curva máxima, pego a corrente de fusão, no mesmo ponto. E aqui eu tenho o tempo convencional de fusão. E entre essa curva máxima e a curva mínima, a gente tem a zona tempo-corrente. Isso aqui para um fusível de uso geral, que é o GG. Bom, aqui tem um exemplo, zona tempo-corrente. Eu peguei aqui um fusível GG, peguei um fusível na corrente de 100 amperes. Né? Aqui em 100 amperes eu tenho um TC de 4.000 segundos, vocês podem observar. Curva mínima, curva máxima, olha, pegou o fusível de 100, curva mínima, curva máxima. Peguei aqui ó, no ponto, 100 amperes aqui, peguei aqui embaixo 150. 150 é corrente de fusão para esse disjuntor aqui, ó. 150 é corrente de fusão, então ele vai fundir com 150. Ok, pessoal? Tempo corrente também de GG, já variando de 4 a 1.250 amperes. Né? Se eu pego, por exemplo, aqui, vamos imaginar um fusível de 4 amperes, está aqui, para uma corrente de 10 amperes. Ó, 10 amperes. Uma corrente de 10 amperes. Qual o tempo? Olha aqui, vocês veem aqui de fusão. Tenho aqui 10 amperes, aí você extrai o tempo aqui, tá? Bom, agora vamos para um exemplo. Eu tenho aqui um fusível diazed, onde eu tenho as curvas do meu fusível. Curva 1, 2, 3, até curva 12 aqui. 2 amperes, 4, 6, 10, 16. Então, num circuito, olha o meu exemplo, num circuito, estimou-se um tempo de duração de 5 segundos para o curto-circuito, que é o tempo máximo que um cabo suporta para curto-circuito. 5 segundos de curto-circuito para uma corrente de curto-circuito de 20 amperes. Então, a corrente de curto-circuito é 20 amperes e o cabo pode suportar durante 5 segundos. Que fusíveis diazed seriam escolhidos? Olha como é que eu fiz aqui. Aqui eu tenho tempo de fusão. Então, o meu fusível tem que fundir em 5 segundos. Eu venho aqui na linha, olha, 1 segundo, 2, 4, 5 segundos. Traço uma linha aqui, certo? Qual é a corrente de curto-circuito? 20 amperes. Eu venho aqui na coordenada X, vou subir aqui em cima. Opa! Nesse pontinho vermelho, que ficou fora da curva 3, olha aqui, ó, curva 3, está um pouquinho acima da curva 3. A curva 3 é um disjuntor de 6. É um fusível de 6. Então, como ele deu acima da curva 3, qual é o próximo valor? É um fusível de 10 amperes. Então, nesse exemplo, eu estarei utilizando um fusível diazed de 10 amperes. É bem simples, né? Então, você pega o tempo do curto-circuito, 5 segundos, a corrente de curto-circuito é 20 amperes, eu subo 20 amperes aqui e cruzo com 5 segundos e identifiquei aqui uma curva acima da curva 3, que a curva 3 é 6 amperes o fusível. Agora eu vou usar um fusível de 10 amperes. Um outro exemplo, já para o fusível NH, fusível de maior capacidade, né, de 6 a 1.000 amperes. Aí a minha pergunta é o seguinte: qual a corrente de curto-circuito com duração de 4 segundos? Olha, qual é, agora é o contrário, qual a corrente de curto-circuito de duração 4 segundos, qual é a corrente de curto-circuito de duração 4 segundos em um fusível NH de 315 amperes? Qual é essa corrente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na curva 4 segundos, vocês podem observar aqui, eu estou perguntando
qual a corrente de curto-circuito com duração de 4 segundos. Se eu tenho um curto-circuito de 4 segundos, qual é a corrente para um fusível de 315 amperes NH? Então, eu venho 4 segundos aqui. O fusível, ele é 315 amperes, é a linha 16 aqui, olha. Linha 16, tá, pessoal? A legenda cortou aqui, mas é essa linha 16 aqui, olha, eu estou passando o mouse, ela sobe, 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 nesse ponto aqui. Aí cruza 4 segundos com esse ponto, tem aproximadamente a corrente de curto-circuito para 4 segundos, um fusível NH de 315 amperes, é 3.000 amperes. Aqui eu tenho a característica de corte de um fusível limitador, né? A curva de um fusível limitador de corte, né? Então a gente tem essa reta aqui, que é o valor de crista da corrente presumida, né? Que a gente dá é igual a lambda raiz de 2 e K, que é a corrente de curto-circuito. Aqui N são as correntes nominais dos fusíveis. Então você vai pegar um fusível aqui e vai olhar a corrente nominal. Aqui eu tenho a corrente de corte, quanto é que meu fusível vai cortar. Então, eu subo aqui na minha coordenada X, encontro com a curva e tiro aqui a corrente de corte. Aqui tem um exemplo que eu extraí aqui, que é a característica de corte de um fusível GL, por exemplo, né? Para fator de potência 0,1, né? Então, essa é a corrente de curto-circuito, IK aqui. Se eu imagino uma corrente de 9, né? De 9, qual a corrente de corte de crista? Não, se vocês pegarem aqui para um fusível de 16, olha, qual a corrente aqui, ó, de corte? 9 kA, ok? Bom, pessoal, assim a gente encerra a nossa aula. Utilizamos a bibliografia do Ademaro Coutrin, de instalações elétricas de 2009. Um abraço a todos.